Elevar o nosso pensamento até Jesus e unidos com o mesmo propósito, agradecemos, Mestre, a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em Seu nome, Senhor. Que nós possamos dilatar os nossos corações, as nossas percepções e absorver, Senhor, da melhor forma possível os Seus ensinamentos, Mestre. Que nós possamos sair daqui emanando amor a todos os lugares e a todos os irmãos a quem nós nos encontrarmos. Mais uma vez, Jesus, obrigado, Mestre, pela oportunidade de estarmos reunidos essa noite. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o tema da noite, do nosso bate-papo aqui, é em torno do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os puros de coração. Eu começo citando ali, bem no comecinho do capítulo, Mateus, capítulo 5, versículo 8, diz assim: Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E depois, em Marcos 10, capítulo 10, versículo de 13 a 16, diz assim: Então lhe apresentaram os meninos para que eles os tocasse, mas os discípulos ameaçavam aos que lhe apresentavam, o que, vendo Jesus, levou muito a mal e disse-lhes: Deixar vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino dos céus é daquele que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo-os as mãos sobre eles, os abençoava. Pureza de coração. Quando eu peguei para estudar o tema, uma coisa martelou muito na minha cabeça quando a gente fala de coração puro, que é superação. A gente sabe, na nossa trajetória reencarnatória, que a gente galga voos maiores através de nossas superações. E superação é uma palavra muito bonita de se falar. É gostoso, soa bem aos ouvidos. Superação. Porém, no nosso comodismo diário é bem difícil mesmo, da gente interiorizar isso, da gente entender a real necessidade de nós nos superarmos dia após dia. É uma questão de ego, de orgulho, né? Que nos mostra, sempre fala pra gente que tá tudo bem, que é normal, enfim. Lembrando, trazendo um pouco para o Espiritismo, é sempre muito bom lembrar, ter na consciência diariamente, que hoje a gente nada mais é do que uma consequência, né? Não uma consequência, um acúmulo de erros e acertos, de várias e várias encarnações. E para uma encarnação, quando a gente, falando de encarnação, é uma ferramenta maravilhosa que Deus concede para a gente. É uma ferramenta bendita na questão evolutiva. Então, hoje, o que nós somos aqui, nada mais é do que um acúmulo do que nós viemos passando. E se Deus assim permite, nós possamos aproveitar, principalmente nessa questão de purificação. Simples, falando de purificação. Um filtro, vamos bem dizer assim, comparando com encarnação. Se a gente pegar um filtro aí caseiro normal, aquele que a gente aprende na escola, ele vem cascalho, areia grossa, areia fina, carvão, algodão, por fim, a água sai pura. Não tem nenhuma diferença de nós. A gente vem trazendo muita coisa rude impregnado na gente, mesmo que inconscientemente a gente traz. E a encarnação ela vem como esse filtro bendito. Quando a gente pensa em purificação, são as oportunidades
principalmente a oportunidade que a gente tem de estar nesse planeta agora. A gente não está aqui à toa, muito menos num parque de diversões. A gente está aqui com a oportunidade, com a ferramenta bendita, que é a reencarnação, e a oportunidade sublime de dia após dia a gente poder se purificar. Tornando ao dizer, quando eu comecei a falar, fácil é gostoso de ouvir. Purificar, fácil é? Não. Se a gente for olhar para o nosso coração, hoje, o que mais deturpa? Se tratando de purificação. Pensamentos. Para trás, cujas encarnações a gente não lembra, era atos. Lógico, provindo do pensamento. Evoluímos? Sim. Não praticamos mais atos bárbaros. Porém, a gente ainda pensa. Eu acho que o melhor caminho da gente começar a praticar tal purificação que Cristo tanto bateu na tecla é a gente pensar muito, a gente analisar muito o que a gente pensa, principalmente nos nossos momentos de invigilância. O que sonda aqui? O que sonda aqui de verdade? Hoje, se eu desencarnar, o que eu vou apresentar para a espiritualidade? Lembrando que eu não vou mais ter um corpo para disfarçar. Parece não, é um pouco forte a gente falar isso, mas é necessário. É muito necessário a gente bater nessa tecla, né? Começar a entender a necessidade da gente tirar os maus pensamentos do nosso coração. Entender que a encarnação hoje, sendo ela no planeta que a gente estiver, no país que a gente estiver, é o efeito da justiça divina sobre nossas vidas. É simples. Difícil. Muito difícil. Porém, não existe uma mágica, um pó de pirim-pim-pim. Não existe muito rodeio nisso. É isso, ponto. É a justiça de Deus. É Deus sendo justo com nós mesmos, né? Uma vez que nós entendemos isso, a gente já passa a entender que purificar o coração nada mais é do que a evolução em cima dos nossos próprios erros. É comum, às vezes, a gente acordar querendo fazer grandes feitos ou esperar grandes feitos para nós agirmos. Mas a verdadeira evolução, a verdadeira purificação está aqui, ó, dentro de cada um. O que às vezes fazer grandes feitos é muito bom, né? Nos enche de orgulho. Os pequeninos que moram aqui, esses sim pegam. E esses sim são os mais importantes. E o primeiro passo para isso tudo é a aceitação. A gente se aceitar como a gente realmente é. Porque é muito comum a gente esconder muita coisa. Principalmente de nós mesmos. Muito foi dito na doutrina sobre orgulho. E muito ainda vai ser dito na doutrina sobre orgulho. Porque ele ainda pega. Eu disse, nos momentos de invigilância, ele ainda pega. Né? E é gostoso quando a gente começa a falar de evolução da alma, evolução do espírito, que a gente passa a ver muita coisa de uma forma bem diferente. E bem mais gostosa. Vamos colocar assim, né? A gente passa a usar os maus pensamentos como ferramenta ao nosso favor. Parece meio maluquice pensar assim. Porque muitas vezes a gente quer esconder debaixo do tapete. Mas não. A gente tem a oportunidade de usar ao nosso favor. A gente tem a oportunidade de encarar eles frente a frente e a oportunidade de repelir. A oportunidade de ver realmente o que jaz, o que mora aqui dentro, na intimidade. E começar a trabalhar em cima dele para mim não pensar mais.
Foi por isso que eu disse no começo, que quando a gente fala de purificação de coração, vem na cabeça superação. E superar a si mesmo, o gosto, ter o gostinho de superar a si mesmo é fantástico. É fantástico. Só quem hoje encarnado, só quem superou algum vício, pode falar com efeito de causa. Eu superei a mim mesmo. Hoje eu estou aqui para falar, superei a mim mesmo. Gente, isso é muito gostoso. É muito bom. A gente poder encarar, no começo é difícil, mas depois a gente poder encarar, essa oportunidade que Deus nos dá de reencarnarmos de braços dados com as nossas más tendências. E a gente reencarna mesmo. Que mérito teria eu reencarnar aqui e minha má tendência ficar para... Não. Sua má tendência vai reencarnar ali, ó, junto com você. Não importa qual seja ela, mas ela vai estar ali, do teu lado. Sua companheira. Superação. As primeiras vítimas que as nossas más tendências fazem somos nós. A gente muitas vezes descobre isso tardiamente, mas descobre. Quando a gente descobre, a gente vê a real necessidade. Eu não digo 100%, mas a grande maioria de nós adentrou alguma religião, seja ela qual for, por conta disso. Porque descobriu que as próprias más tendências estavam ali. Estacionando, né? Uma vez que a gente passa a entender isso, o que a gente vê como castigo, né? Joguei pedra na cruz, porque isso aconteceu. Não. A gente vê como prova. A gente vê como oportunidade sublime de evolução. E assim a gente passa a sentir realmente o que é um filtro dentro da gente. O que no começo doía, o que no começo ainda era porrada, passa a ser um desafio gostoso. Se hoje eu sou isso que sou, poxa, o que eu fui numa encarnação passada para Deus me dar essa oportunidade de estar aqui agora? Purificando o coração, o mal passa a ser uma ferramenta. Né? Não que a gente vá sair praticando, muito pelo contrário. Mesmo porque o mal ainda é a consequência da imperfeição humana. Ninguém nasce mal. Apenas consequência. Mas quando eu digo que ele é ferramenta, não por praticá-lo. Peço pelo esforço que fazemos em tentar extirpá-lo. E é esse esforço que manda. Esse esforço que mora dentro do nosso coração. Ferramenta, a gente tem bastante. E a principal delas, Cristo. Puro e simples, Cristo. Acho que não é bom, é gostoso a gente tentar ao menos trazer a simplicidade do Cristo para o nosso dia a dia. Né? A simplicidade do Evangelho, mesmo porque o Evangelho do Cristo é simples. É a gente que torna o difícil. Né? Mas o Evangelho do Cristo é muito simples. Exemplo disso, toda vez que Jesus ia ensinar alguém, ele usava o dia a dia da pessoa. Né? Pegando a mulher que era esposa de um criador de ovelha, de cabra. Ela chegou em Jesus e falou: Jesus, você fala tanto do reino dos céus, tanto do reino dos céus, como que eu faço para entrar no reino dos céus? Como é que funciona? Jesus olhou, ele falou assim: como que você faz para armazenar o leite da cabra? Ela falou: simples, eu pego um recipiente, eu limpo bem, deixo ele bem limpinho mesmo, para não azedar. Jesus só faltou fazer assim, ó. Tá vendo? Reino dos céus é isso. É a gente ir se purificando, porque o reino dos céus está aqui, ó. Então a gente tem que ir se purificando e limpando, para tudo que adentrar dentro de nós se torne limpo, se torne puro, não azedo. Então o Evangelho de Jesus é muito simples. O Evangelho de Jesus nos traz essa simplicidade, se a gente quiser que seja. Tudo nasce daqui.
Tudo nasce do esforço que a gente faz em purificar os nossos pensamentos. Isso principalmente nos momentos de invigilância. Se a gente pegar ali Mateus, né, no capítulo 15, versículo de 1 a 20, é grande pra caramba. Mas eu dei uma boa resumida, né? Que diz que a finalidade da religião é nos levar a Deus, né? Mas a gente não chega a Deus se a gente não se melhorar. Ponto. A finalidade da religião é nos levar a Deus, não é uma condução. Onde a gente senta, alguém nos acorda e fala, chegou, como muito se prega por aí. Não. Religião é o caminho. É com as pernas que a gente vai chegar lá. É a nossa caminhada. É a nossa porta estreita. E cada um de nós sabe qual que é a nossa porta estreita. Quando se trata de coração, não existe uma receita de bolo assim que vai falar no coração de cada um. Não, o travesseiro sabe. O nosso travesseiro sabe. Como tenho dito, temos muitas ferramentas para isso. Muitas. E uma delas, né, que é divina, que Cristo nos mostrou assim, dia após dia, é servir. Servir. Eu estava estudando sobre o assunto, caiu no meu colo. Eu falo que caiu no meu colo porque eu não fui atrás. Seria muita prepotência minha falar que eu fui atrás, estudei não. Nesses videozinhos de WhatsApp, mostrou um podcast que está tão na moda agora, um podcast americano, que um cara falou assim, falou que ele estava numa cafeteria, ele foi pagar o café dele, deu uns 5 minutos nele e falou assim, deixa um café pago para a moça de trás. E quando ela for pagar, fala assim, ó, o rapaz da frente pagou seu café e falou que você é amada. O cara fez isso e foi embora. Ele falou que quando ele fez isso, ele sentiu uma adrenalina tão grande dentro dele, tão grande, tão grande, tão grande. Aí o rapaz que estava entrevistando ele falou, não, realmente, isso existe. E pesquisadores, né, nos mostraram que isso é um hormônio que o nosso organismo solta, que chama ocitocina, que é chamado hormônio do amor. Hormônio esse, aí sim, aí eu fui pesquisar na internet, esse hormônio ele é liberado principalmente no organismo feminino na hora do parto. Ele reduz o sangramento na hora do parto e ele estimula a criação, né, de leite materno. Olha que lindo isso. Olha como o nosso organismo é perfeito. O rapaz, ele fez um serviço desinteressado e o organismo dele jogou para fora. O organismo dele deu uma descarga nele de um hormônio que é puro amor. Vê como a gente pode? Como a gente é capaz? Para ilustrar isso, eu vou contar uma pequena história. E eu gostaria que vocês escutassem essa história com o coração. Quem é filho, quem é mãe, não importa. Quem teve mãe, enfim, não importa. Eu gostaria que vocês escutassem com o coração, porque é uma história verídica. Um rapaz estava numa lanchonete, ele viu 3 senhoras sentadas. Uma das senhoras lembra muito a mãe dele. Muito. Deu uma vontade enorme nele de pagar um suco para a senhora. Vontade entre aspas, provavelmente uma inspiração divina. E ele foi lá. Pediu licença, explicou, falou, não falou qual, falou, vocês parecem muito com a minha mãe e eu gostaria de pagar um suco para você. Minha mãe faleceu há muito tempo e eu sinto muita falta dela. Nisso, uma das senhoras levanta, a que parecia com a mãe dele. Ela virou para ele e falou, eu aceito. Porque há 2 semanas eu perdi meu filho e ele tinha mais ou menos a sua idade. Os dois começaram a chorar e se abraçaram. Essa coisa que uma história dessa traz na gente é o nosso organismo liberando hormônios de amor. Aquela mulher, ela teve uma descarga desse hormônio, assim como o rapaz também. Gente, a gente foi feito para servir.
A gente foi feito para servir o próximo. A gente foi feito para servir para o bem, para o amor, para nós mesmos. Né? Isso cura. Servir cura. A gente pensar com muito carinho que jaz aqui dentro do coração, em repelir os maus pensamentos, enfim, cura. Qualquer quadro de depressão, de ansiedade, quando a gente passa a servir, se torna remédio. A gente vai se curando. Nosso organismo é perfeito quando se trata de bons pensamentos, quando se trata de amor. Se maus pensamentos geram uma dor de estômago, enfim, bons pensamentos, coisas boas voltadas ao bem, a gente transpira amor. E não só quem doa, quem recebe também, principalmente. Por isso que eu disse, é gostoso quando a gente toca no assunto pureza de coração, porque a pureza faz ver pureza. Questão de sintonia. Quando a gente tem um coração puro, a gente passa não só não ver maldade, como a gente cria a capacidade de materializar coisas boas. Isso é um fato, isso é um fato. Quantas e quantas vezes Jesus não materializou coisas boas, Chico, ou qualquer outro grande nome que passou por aqui, puro de coração? Quantas histórias nós não temos verídicas de que um coração puro materializou pureza onde não existia? A história de Loreto Flores, que era um amigo de Chico Xavier, no tempo em que o espiritismo não era bem visto. O espiritismo era uma coisa ainda... coisa do capiroto, vamos colocar assim, que o pessoal achava. E tinha a campanha do Cesta Básica, né? Só que na época não tinha. O espiritismo, o movimento espírita não tinha espaço no jornal, não existia internet, então ele saía de porta em porta, batendo nas casas, pedindo alimento para dar aos pobres. O Loreto Flores, ele foi numa casa, bateu, começou a conversar com a mulher. A mulher, ela percebeu que era do movimento espírita, ela deu uma cuspida na cara dele, mas deu uma cuspida, lavou a cara do homem. Na época era comum andar com lenço, ele limpou o rosto, né? Olhou para ela e falou assim: minha irmã, isso é para mim. E para os pobres, você tem alguma coisa? A mulher, ela levou o organismo da mulher levou um choque tão grande, deu uma descarga de amor tão grande ali na hora, que ela se virou, entrou para dentro e voltou com 1 quilo de alimento. Então, quando a gente traz, né, intenções puras, não importa onde seja, gente, não importa. A gente tem a capacidade de materializar a pureza. A gente tem a capacidade de materializar o amor. Então, quando eu digo que a gente precisa nos pegar nos momentos de vigilância, é isso. Acho que não custa, dia após dia, nós criarmos um propósito interior. Nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, na tal reforma íntima que tanto é falado. Isso não precisa ser uma lei severa, que se você não fizer reforma íntima, você vai queimar. Não, parou. Isso a gente tem que levar puro e simples como é o Evangelho. A reforma íntima, bons pensamentos, purificar o coração, a gente tem que levar isso como uma chama linda que Deus deixou dentro da gente, que dia após dia eu tenho contato com ela. Eu sou ferramenta. Eu sou um trabalhador de Cristo. Eu tenho a oportunidade de materializar a pureza de Cristo aonde eu for e para quem eu for. Pode ser que não seja na hora, mas está ali, eu plantei. Se vai ser numa encarnação futura, se vai ser numa zona umbralina, não cabe a nós saber. O que cabe a nós? Levar o nome do Cristo adiante. Né? Muito antigamente, a purificação ela vinha sacrifício de animais. Mas aí veio Jesus.
puro e simples. E mostrou que a nossa purificação depende daqui, ó. Daqui. De cada um. Então fica o convite. Não o convite do Felipe, mas o convite do Evangelho de Jesus. De nós, dia após dia, olharmos ali o reflexo no espelho e ver a oportunidade que nós temos, a oportunidade linda que nós temos de se auto-melhorar. E essa auto-melhora, hoje a gente já sabe que o nosso organismo responde, e não só responde, que a gente tem a capacidade de puxar dentro de cada um o amor, na sua mais pura e simples concepção, mas a gente tem essa capacidade. Basta a gente querer. Então, por hora eu deixo o meu muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, essa casa que eu amo tanto. Então, gostaria que todos nós levássemos os nossos pensamentos até Jesus. E assim, Cristo, muito obrigado, Mestre. Obrigado por todo o amor que o Senhor deixou conosco na sua trajetória. Obrigado por toda a oportunidade que o Senhor nos dá de trabalho na sua seara. Que o amor que emana desta casa neste momento, Cristo, possa atingir aos corações mais sofridos, aos lares mais desajustados, Mestre. Que essa corrente de amor possa tocar no coração de cada um neste momento, Cristo. Muito obrigado, Mestre. Que assim seja, graças a Deus.